Essa coisa do ser humano ser capaz de pensar o erro, mas não ser capaz de viver o erro. Como assim? Pensar o erro, mas... Você pode fazer uma coisa, certo? Achando que tá fazendo outra coisa completamente diferente. Por exemplo, você pode, sei lá, tomar 15 cartelas de LSD achando que você vai expandir a sua mente, que nem o Aldous Huxley fez lá. Tá. Só que, porra, o Aldous Huxley, ele escreve bem pra caralho, né? Tipo, o livro dele sobre a viagem dele de mescalina é do cacete. Tipo, não li esse daí. É o que batizou As Portas da Percepção. É do cara. Mas... você acha que tá ali, tipo, saindo, né, para o mundo transcendental e não sei o que lá. E na verdade você tá tendo uma experiência tão subjetiva que quando você vai tentar verbalizar ela, você já vai, tipo, vendo o quão ridícula a coisa tá entendendo? Entendi. Eu já tentei, por exemplo, explicar estados alterados de consciência. Eu digo, meu irmão, tipo, era tudo besteira, porque era tudo uma subjetividade boba, assim. Na hora parece que é Na hora genial. parece a coisa genial, assim, meu Deus do céu, né? E assim... E o Huxley, ele usa isso aí de uma maneira inteligente. Ele mostra, tipo, que essa coisa genial é porque ela tá nas coisas da realidade. Né? Cada objeto da realidade, tipo, ele tem uma porta pra Deus, realmente, assim, né? Que é a fonte última de todas essas coisas. Só que quando você tá, tipo, num modo artificialmente contemplativo, você perde a ação humana também, porque o seu eu meio que se dissocia, né? Você, tipo, eu acho que qualquer um que já teve essa experiência sabe como é, né? Você pega e pensa um monte de coisa e você não consegue agir. Você, tipo, pensa, eu vou tomar isso aqui. Mas qual que é a consequência de eu pegar isso aqui e tomar isso aqui? O que significa realmente eu pegar isso aqui e tomar isso aqui? Então, é uma contemplação tão exacerbada e fora do senso da proporção que você entra na esfera da inação e da dissolução do erro. Então, tipo, esse é um erro. Agora, eu posso dar um erro mais... Eu posso dar um erro mais simples. Eu tenho um amigo que ele tá até aqui, mas eu não vou dizer o nome dele, né? Que ele tava numa balada e ele conheceu uma menina. Ele achava o tempo inteiro que ele tava cantando uma menina até o momento derradeiro. Então Então o homem é capaz Mas do erro que ele não sabia. Do erro que ele não sabia. Entendi. Mas existem erros que você tá cometendo, tipo, e que você... por exemplo, filosoficamente é comum pra caramba o cara cometer um erro e não perceber que cometeu o erro. Filosoficamente? Sim. Entendeu? Não é por... o cara, por exemplo, o cara descreveu uma experiência que ele, na verdade, não poderia ter tido de jeito nenhum. Tá. Por exemplo, o cara que escreve que não é possível você distinguir causa de efeito... Peraí, mas aí quando... Só pra você, seu amigo, você não terminou a história. Ele descobriu o negócio e continuou ou parou? Isso aí ele conta depois. Isso aí fica... Você escolhe o final. Você decide. Tá. Já sabemos o final. Tá, olha o sorriso que ele tá no rosto. Já sabemos o final. Teve um final feliz, não é, Paguito? Se você fosse apostar, eu acho que... Definitivamente o final foi feliz. O erro... Não teve erro. Ele foi um grande acerto na vida. Exato. E a vida a partir daí... Há males que vem para o bem. Há males que vem para o bem e bens que... Não é mal, não. É um... Né? Foi um erro de cálculo, mas no final o objetivo foi atingido. Ele não sabia. Então, a partir do momento que ele soube, a vida foi transformada. Aí ele foi transformado. Aí ele se encontrou numa posição de escolha, realmente. Exatamente, é tipo do Matrix, né? Pílula azul e pílula vermelha. E ele falou, vou acordar para a realidade. A ponta da pílula era vermelha. Ele pegou a vermelha e falou, dá duas dessa que eu quero acordar para a realidade e sair felizão até hoje. Olha aí. Né? Mas, por exemplo, o cara que vai lá e diz assim, ó, não existe causa e efeito, porque quando você vê, tipo, você vê você empurrando esse copo aqui, ele chegando ali, tipo, na verdade o que aconteceram foram movimentos separados que você juntou na sua mente. Ô, louco. O cara que diz isso, e ele tá escrevendo isso numa página, e ele quer que eu conecte o que ele tá falando naquela página com o entendimento do que ele tá querendo me dizer, esse cara não pode ter essa experiência. Ele que separou os movimentos na mente dele, tá entendendo? Mas, muito da filosofia moderna é assim, entendeu? É se livrar da ideia de causa e efeito, por exemplo, para substituir ela por meio que um consenso das opiniões e tal. Uma coisa meio estranha.
essa é uma experiência que o cara em si ele não pode ter. Então existe o professor Olavo percebeu isso na filosofia moderna num conceito que ele criou chamado paralaxe cognitiva, que é quando você está dando um testemunho da realidade que impossibilita você dar esse testemunho em primeiro lugar. É quando a sua própria filosofia impossibilita que você a diga. Por exemplo, você tem lá os deconstrucionistas, né? Tipo o Derrida, Paul Deman, esses caras assim. Esses caras vão dizer que tudo é texto. Tudo é só texto. O texto nunca chega a tocar no objeto real. Ele nunca vai conseguir, apontar, ele nunca vai conseguir expressar realmente a realidade, porque ele é só texto, são só nomes e tudo mais. É meio que um nominalismo levado à enésima potência. Mas eu tenho que ler aquilo e entender o que ele está me dizendo. Então, ele fez isso como? A partir de um texto, ele fez isso. Então, porra... Então você está falsificando o seu eu, tá entendendo? Entendi. Você está falsificando, você está contando uma história sua falsa. É por isso que eu acho que no final das contas, o grande exercício filosófico da humanidade é a confissão de pecados. Quando você olha para a sua existência, você, tá entendendo? Você que tem um eu contínuo, com uma história que aconteceu até aqui, que vai até o momento da sua morte, tá entendendo? Que não tem como desacontecer, tá entendendo? Esse eu que confessa o pecado, esse é o início da filosofia, realmente. Então, a gente tava falando disso por quê? Começou, eu acho que por causa do hate, por causa do pessoal atacar nas redes sociais. Ah, sim. Existe. Então, aí eu falei do fechamento da pessoa em si mesma. Então, às vezes, a pessoa fecha ela se fecha em si mesma, né? E isso é um hábito. Bolha. É um hábito moderno que a gente. Tanto é fácil a gente cair nesse erro, né? Que a gente já caiu lá no início, né? Mas uma coisa também da pessoa se sentir pertencente a um grupo também, não tem isso também? Isso tem, isso aí é uma coisa da quarta camada, né? Que aí o grupo vai validar os seus afetos e você vai se sentir ali pertencente. No jovem tem muito isso, né? O jovem, às vezes, ele sai do seio da família para ir pra teta da raparigagem. Por quê? Porque ali ele encontra um grupo que tem outros critérios, entendeu? Nos quais, a família já ama ele, tá entendendo? Aquele amor é garantido. Então, ele... tem que conquistar. Aí ele vai conquistar o aplauso e a estima da multidão que muitas vezes o despreza, né? E que quer o mal dele. Muitas vezes. Às vezes não. Às vezes o cara, sei lá, entra num grupo de karatê ou de artes marciais e ele consegue, a partir daquele grupo, até criar a própria individualidade dele, até entender a própria individualidade dele através da luta, através do confronto de forças, né? E eu acho isso aí uma coisa muito, muito salutar, né? Agora tem sei lá, você tem 14 anos, você entra pra uma militância no colégio, Grêmio de colégio. Interessante, que bonitinho, tá entendendo? Aí você entra na faculdade, no diretório acadêmico, quando você tinha que estar adquirindo as ferramentas para você, ser competente em alguma coisa e dali dar outros passos, né? Porque não termina... A hierarquia das coisas não termina em você conquistar uma competência, né? Isso aí é só uma receita para você criar gente ansiosa e deprimida no futuro. Mas o maluco tá ali, ele entra na faculdade e aí ele começa a ter a afirmação do grupo, né? Ele começa a usar um certo linguajar que corresponde ao que ele acha que é uma experiência, mesmo que ele não a tenha, mas ela tem a aparência de corresponder à experiência. Então ele se sente entendido, ele se sente compreendido, se sente contemplado por aquela coisa. E aí, tirar ele daquilo é muito difícil. Por isso que o jovem é muito dado ao pasmatório, como diria Machado de Assis. Pasmatório? Pasmatório. Pasmatório é a multidão falante, né? Aquele conversê danado. A gente é muito dado ao conversê, né, cara? Para o bem e para o mal. Ajuda e atrapalha. E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos. Inscrevam-se no canal.